Você já sentiu aquela sensação? Aquele momento em que seus olhos encontram os de alguém pela primeira vez, mas algo dentro de você desperta, como se estivesse reconhecendo uma presença familiar. Não é apenas atração, é mais profundo. É como se sua alma estivesse dizendo: "Ah, finalmente te encontrei novamente." Carl Jung, um dos maiores exploradores da psique humana, deu um nome a esse fenômeno: sincronicidade. Eventos aparentemente coincidentes, mas com um significado profundo, que transcende o acaso. A alma reconhece o que o intelecto ainda não compreendeu, dizia ele. E talvez seja exatamente isso que ocorre nesses encontros aparentemente casuais que transformam nossas vidas. Existem conexões humanas que desafiam toda a lógica, vínculos que se formam em instantes, mas parecem carregar a profundidade de séculos. Como se nossas almas se comunicassem em uma linguagem que nossa mente consciente não consegue traduzir completamente. Esse é um dos grandes mistérios da existência humana. Por que certas pessoas provocam em nós uma resposta tão visceral, tão imediata, tão inexplicavelmente familiar? Você provavelmente já experimentou isso. Aquela pessoa que você acabou de conhecer, mas com quem conversa, como se fossem velhos amigos. Aquele estranho cujo olhar parece enxergar através de camadas que nem você mesmo conhece. Aquela conexão instantânea que faz você se perguntar: como é possível sentir que já conheço alguém que acabei de encontrar? Nossa sociedade moderna, tão apegada à racionalidade e à lógica, muitas vezes nos faz duvidar dessas experiências. Chamamos de química, compatibilidade ou simplesmente coincidência. Minimizamos esses encontros poderosos porque não temos uma explicação científica satisfatória para eles. E essa dúvida constante nos faz ignorar sinais preciosos, fechando portas para conexões que poderiam ser profundamente transformadoras. Quantas vezes você já se afastou de alguém porque a intensidade do que sentia não fazia sentido racional? Quantas oportunidades de crescimento e transformação foram perdidas porque você não confiou naquele sussurro interno que dizia: essa pessoa tem algo a ensinar para você. Vivemos em uma era de conexões superficiais, aplicativos de relacionamento, redes sociais, comunidades virtuais. Nunca foi tão fácil conhecer pessoas, mas nunca foi tão difícil conectar-se verdadeiramente. Deslizamos para a esquerda ou direita baseados em fotografias e descrições breves, enquanto nossa alma anseia por aquele reconhecimento profundo que nenhum algoritmo consegue prever. O vazio existencial que muitos experimentam hoje vem justamente desse descompasso. Buscamos preencher espaços internos com conexões que raramente ultrapassam a superfície. Ignoramos os sinais sutis da sincronicidade. Deixamos de lado a sabedoria ancestral da nossa psique, que reconhece, mesmo antes do nosso corpo e mente consciente, quais encontros carregam potencial transformador. Carl Jung observou esse fenômeno em seus muitos anos de prática clínica. Ele notou como certos encontros pareciam orquestrados por uma inteligência maior, com timing perfeito para o desenvolvimento psicológico e espiritual dos envolvidos. Não era mera coincidência que determinadas pessoas surgissem em momentos específicos de nossas vidas. Eram encontros de destino, facilitados pelo que Jung chamou de inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo, segundo Jung, é um reservatório de experiências compartilhadas por toda a humanidade ao longo de sua existência. Não é apenas sua memória pessoal ou suas experiências individuais. É uma herança psíquica que todos carregamos. E dentro desse vasto oceano de memória coletiva, existem padrões, símbolos e energias que Jung chamou de arquétipos. Quando encontramos alguém que ativa esses arquétipos em nós, a sensação é de reconhecimento imediato, como se uma parte adormecida de nossa psique despertasse subitamente. É quase como se nossa alma estivesse dizendo: lembra dessa energia? Ela está aqui para nos ensinar novamente. Mas o que exatamente é essa sincronicidade que Jung tanto estudou? Para ele, tratava-se de um princípio conectivo acausal. Em termos mais simples, são eventos que parecem conectados não por uma relação de causa e efeito, mas por um significado compartilhado.
Jung desenvolveu esse conceito após observar inúmeros casos em sua prática clínica nos quais eventos externos pareciam espelhar perfeitamente o estado interno de seus pacientes. Em seu trabalho com o renomado físico Wolfgang Pauli, Jung começou a explorar como esse princípio poderia transcender até mesmo as fronteiras entre mente e matéria. Pauli, que revolucionou a física quântica, encontrou em Jung um parceiro para explorar as fronteiras onde consciência e realidade física se entrelaçam. Juntos, eles sugeriram que a sincronicidade poderia ser um princípio tão fundamental para compreender a realidade quanto a causalidade. Na prática, isso significa que quando você sente aquele reconhecimento de alma ao conhecer alguém, pode não ser apenas sua imaginação. Pode ser, na verdade, um vislumbre de uma ordem mais profunda da realidade. Uma ordem onde as conexões entre pessoas não são determinadas apenas por encontros físicos casuais, mas por padrões significativos que emergem do inconsciente coletivo. Jung identificou 3 tipos principais de sincronicidade em relacionamentos humanos. O primeiro ocorre quando um estado interno, pensamento, emoção, sonho, coincide com um evento externo que ecoa esse estado, sem qualquer conexão causal evidente. O segundo acontece quando um sonho, visão ou premonição coincide com um evento distante que ocorre simultaneamente. E o terceiro, talvez o mais misterioso, é quando um sonho ou visão antecipa um evento futuro que posteriormente se realiza. Nos encontros humanos significativos, frequentemente experimentamos esses 3 tipos. Pensamos em alguém e logo depois essa pessoa nos contata. Sonhamos com um estranho e dias depois o encontramos. Ou sentimos uma conexão instantânea com alguém que mais tarde se revela fundamental para nosso crescimento pessoal. Jung documentou inúmeros casos em que essas sincronicidades precederam encontros transformadores na vida de seus pacientes. Uma mulher que sonhou repetidamente com um homem de características específicas antes de encontrá-lo em uma viagem inesperada. Um paciente que, após meses discutindo um símbolo específico em terapia, encontrou uma pessoa com esse mesmo símbolo tatuado, alguém que viria a ser fundamental em sua jornada de cura. Essas histórias não são exceções. São exemplos de como o inconsciente pode guiar nossos caminhos para os encontros que nossa alma necessita. Este tipo de experiência continua tão relevante hoje quanto era nos tempos de Jung. Em um mundo de conexões fragmentadas e relações mediadas por telas, talvez sejam ainda mais importantes. Esses momentos de reconhecimento genuíno são como faróis em meio ao mar de superficialidade que caracteriza grande parte de nossas interações contemporâneas. Para compreender melhor esses encontros significativos, precisamos mergulhar mais fundo na teoria junguiana do inconsciente coletivo e seus arquétipos. O inconsciente coletivo pode ser entendido como uma dimensão psíquica compartilhada, não algo místico ou sobrenatural, mas um substrato psicológico universal da experiência humana que se formou ao longo de milênios de existência. Dentro desse inconsciente coletivo existem os arquétipos, padrões universais de comportamento, pensamento e emoção que aparecem em todas as culturas, em todos os tempos. Jung identificou vários arquétipos fundamentais, mas 3 deles são particularmente relevantes para entendermos os encontros de alma. Primeiro, temos a ânima e o ânimos, o princípio feminino no homem e o princípio masculino na mulher, respectivamente. Quando conhecemos alguém que encarna qualidades de nossa ânima ou ânimos, a reação pode ser imediata e poderosa. É como se estivéssemos encontrando uma parte de nós mesmos que estava projetada no mundo exterior. Essa é a raiz psicológica de muitas conexões românticas intensas e imediatas. Depois temos a sombra, aspectos de nós mesmos que reprimimos ou negamos. Frequentemente, pessoas que ativam nossa sombra nos provocam reações fortes, sejam positivas ou negativas. Esse encontro pode ser desconfortável, mas é profundamente necessário para nosso crescimento. Aquela pessoa que nos irrita inexplicavelmente ou nos fascina de maneira inquietante pode estar tocando partes de nossa sombra, que necessitam integração. Finalmente, temos o self, o arquétipo da totalidade e do potencial completo. Quando encontramos alguém que desperta nosso self, a sensação é de um chamado profundo para nossa verdadeira natureza.
Esses encontros são raros e preciosos, muitas vezes marcando pontos de virada em nossas vidas. Quando esses arquétipos são ativados em um encontro, ocorre o que Jung chamou de projeção arquetípica. Projetamos esses conteúdos internos na pessoa que encontramos, vendo nela qualidades que, em última análise, são aspectos de nossa própria psique buscando reconhecimento e integração. Essa projeção não diminui a importância do encontro. Pelo contrário, revela seu propósito mais profundo no processo de desenvolvimento pessoal, que Jung chamou de individuação. Como saber se estamos diante de um encontro com esse nível de significado? Existem sinais. Um deles é a intensidade emocional desproporcional à brevidade do contato. Outro é a sensação de que a pessoa de alguma forma espelha algo em você, como se aspectos seus estivessem sendo refletidos no outro. E talvez o mais significativo, a sensação de que o encontro não é aleatório, mas parece ter um propósito ainda não revelado. Esses encontros também se manifestam fisicamente. Muitas pessoas relatam sensações corporais específicas, arrepios, calor súbito, um peso no peito ou uma leveza inexplicável. Seu corpo está reagindo a algo que sua mente consciente ainda não processou completamente. É como se existisse uma comunicação mais antiga, mais primitiva e direta entre as pessoas. Uma linguagem que o corpo lembra, mesmo quando a mente esqueceu. Sonhos também podem ser sinalizadores poderosos. Jung observou que frequentemente sonhamos com pessoas antes de conhecê-las. Não necessariamente seus rostos exatos, mas suas energias, suas essências. Um paciente de Jung sonhou repetidamente com um pássaro azul nas semanas antes de conhecer uma mulher que usava um distinto broche de pássaro azul. Uma mulher que viria a ter um papel crucial em sua vida. Sincronias e coincidências significativas muitas vezes acompanham esses encontros. O nome da pessoa aparece repetidamente em contextos diferentes. Você descobre conexões inesperadas, amigos em comum, lugares frequentados, interesses compartilhados que parecem estatisticamente improváveis, como se o universo estivesse conspirando para que esse encontro acontecesse. E então há aquela sensação inconfundível de déjà vu. A certeza de já ter vivido aquele momento, conhecido aquela pessoa, tido aquela conversa. Jung considerava isso uma possível manifestação do reconhecimento arquetípico. Sua psique reconhecendo um padrão significativo que ressoa com conteúdos do inconsciente coletivo. Talvez o mais intrigante seja a alteração na percepção do tempo durante esses encontros. Minutos podem parecer horas, ou horas podem passar em um piscar de olhos. É como se o encontro ocorresse em uma dimensão diferente, onde o tempo cronológico perde sua autoridade habitual, dando lugar a uma temporalidade mais profunda, mais alinhada com os ritmos da alma. Todos esses fenômenos, segundo Jung, apontam para a natureza verdadeiramente especial desses encontros. Não são apenas interações sociais convencionais, são momentos em que as camadas mais profundas de nossa psique estão ativas e comunicantes, buscando o que precisamos para nosso próximo passo evolutivo. Jung identificava diferentes tipos de encontros significativos, cada um com seu propósito específico em nossa jornada de desenvolvimento. Compreendê-los pode nos ajudar a reconhecer e honrar essas conexões quando elas surgem em nossas vidas. O primeiro tipo são os encontros de espelho. Essas pessoas nos mostram aspectos de nós mesmos que não reconhecemos conscientemente. Podem ser qualidades positivas que ainda não assumimos, ou aspectos sombrios que temos dificuldade em aceitar. O desconforto que às vezes sentimos nesses encontros vem justamente do reconhecimento inconsciente dessas projeções. Aquela pessoa que nos irrita inexplicavelmente, ela pode estar espelhando um traço que rejeitamos em nós mesmos. Aquela admiração instantânea e quase exagerada pode ser uma qualidade nossa ainda não desenvolvida plenamente. O segundo tipo são os encontros de transformação. Estas são as pessoas que entram em nossas vidas precisamente no momento em que estamos prontos para uma mudança significativa. Frequentemente, esses encontros ocorrem em períodos de transição, após uma perda, durante uma crise existencial, ou quando estamos questionando direções fundamentais em nossas vidas. A pessoa que aparece pode ser um catalisador,
Um guia, ou simplesmente uma presença que, por sua própria natureza, nos move para além de padrões antigos. O que torna esses encontros tão poderosos é seu timing perfeito. Como se o inconsciente coletivo soubesse exatamente quando e quem enviar para facilitar nossa evolução. O terceiro tipo são os encontros de compensação. Jung observou que, muitas vezes, encontramos pessoas que possuem qualidades complementares às nossas. Não apenas diferenças superficiais, mas aspectos fundamentais que equilibram nossa psique. Se você tende a ser excessivamente racional, pode encontrar alguém profundamente intuitivo. Se você é introvertido, pode sentir uma conexão inexplicável com uma pessoa extrovertida. Esses encontros nos oferecem a oportunidade de integrar aspectos complementares, alcançando um estado de maior completude. Não é por acaso que muitas relações românticas profundas começam com essa sensação de "você completa algo em mim". O quarto tipo são os encontros de resgate. Conexões que surgem precisamente quando mais precisamos delas. Jung documentou inúmeros casos em que pacientes, nos momentos mais sombrios de suas vidas, encontravam inesperadamente pessoas que ofereciam exatamente o suporte, a perspectiva ou a informação necessária, como se houvesse uma inteligência coordenando esses encontros em resposta às nossas necessidades mais profundas. Não são apenas coincidências felizes, são sincronicidades significativas que respondem a um chamado inconsciente. E, finalmente, existem os encontros de alma gêmea. Jung era cauteloso com esse termo, mas reconhecia que certas conexões pareciam transcender explicações puramente psicológicas. São encontros marcados por um reconhecimento mútuo instantâneo, como se duas almas se lembrassem uma da outra de algum outro tempo ou dimensão. A sensação é de um retorno ao lar, de uma familiaridade que desafia a lógica do tempo linear. Essas conexões são raras e preciosas, mas quando ocorrem, tendem a ser profundamente transformadoras para ambas as pessoas. Compreender esses diferentes tipos de encontros nos ajuda a perceber seu propósito em nossa vida. Cada pessoa que desperta algo profundo em nós está, de alguma forma, servindo a nossa evolução psíquica e espiritual. Nenhum desses encontros significativos é desperdiçado. Mesmo aqueles breves ou dolorosos carregam lições essenciais para nosso desenvolvimento. Mas como podemos reconhecer e honrar esses encontros quando eles ocorrem? Como distinguir uma sincronicidade genuína de uma projeção passageira? Como acolher esses momentos de maneira que possam cumprir seu propósito transformador em nossas vidas? O primeiro passo é desenvolver o que Jung chamava de atenção plena, uma consciência aguçada do momento presente e das reações sutis de nosso corpo e mente. Quando encontramos alguém significativo, nosso sistema nervoso frequentemente reage antes de nossa mente consciente. Podemos sentir uma mudança na respiração, um calor no peito, uma súbita clareza mental. Aprender a notar essas reações sutis é o início do reconhecimento. Um exercício prático é pausar brevemente após conhecer alguém novo e perguntar-se: como me sinto na presença dessa pessoa? O que está sendo despertado em mim? Não se trata de analisar intelectualmente, mas de realmente sentir a qualidade energética do encontro. Com prática, essa percepção se torna mais aguçada e confiável. Outro desafio é distinguir entre projeções psicológicas comuns e conexões genuinamente significativas. Jung sugeria um método simples. Observe se seus sentimentos em relação à pessoa mudam drasticamente com o tempo. Projeções tendem a se dissipar quando conhecemos melhor alguém. A idealização excessiva dá lugar à desilusão, ou a aversão inicial se transforma em indiferença. Encontros verdadeiramente sincronísticos, por outro lado, tendem a manter sua carga emocional e significado ao longo do tempo, mesmo que a natureza da relação evolua. Um diário de sincronicidades pode ser uma ferramenta valiosa. Anote encontros que parecem significativos, junto com quaisquer coincidências, sonhos ou insights que os acompanham. Com o tempo, padrões começam a emergir. Você pode notar que certos tipos de pessoas tendem a aparecer em momentos específicos de sua vida, ou que determinados temas se repetem nesses encontros significativos. Esse registro ajuda a desenvolver o que Jung chamava de função transcendente, a capacidade de perceber significados mais profundos nos eventos aparentemente coincidentes.
Um aspecto crucial é honrar esses encontros mesmo quando são breves ou desafiadores. Nem todo encontro significativo está destinado a se tornar um relacionamento duradouro. Alguns cumprem seu propósito em um único momento, uma única conversa, um único gesto. A pessoa que cruza seu caminho por apenas algumas horas pode trazer exatamente a mensagem ou catálise que sua alma necessita naquele momento. Da mesma forma, encontros que nos trazem desconforto ou dor podem ser tão significativos quanto aqueles mais harmoniosos. A pessoa que desperta sua raiva ou tristeza pode estar ativando conteúdos sombrios que precisam ser integrados para seu crescimento. Jung frequentemente observava que os encontros mais transformadores eram justamente aqueles que desafiavam nossas defesas e nos levavam a confrontar aspectos negados de nós mesmos. Integrar as lições desses encontros no processo de individuação, o caminho para a totalidade psíquica, requer reflexão e trabalho interno. Jung sugeria perguntas como: o que esta pessoa desperta em mim? Que aspecto de mim mesmo estou vendo refletido? Que qualidade ou energia esta pessoa traz que está faltando em minha vida? Esse tipo de reflexão transforma o encontro de um evento externo em um catalisador para a transformação interna. Uma técnica poderosa que Jung utilizava é a amplificação simbólica. Quando um encontro parece carregado de significado, explore os símbolos, metáforas e sincronicidades que o acompanham. Se você conheceu alguém próximo a um lago, o que a água simboliza em seu contexto pessoal? Se o nome da pessoa tem um significado específico, como esse significado se relaciona com sua jornada atual? Esse método enriquece nossa compreensão do propósito mais profundo do encontro. É importante também manter um equilíbrio saudável entre abertura e discernimento. Estar receptivo a encontros significativos não significa projetar expectativas irrealistas em cada nova pessoa que conhecemos. A sincronicidade genuína tem uma qualidade de surpresa e inevitabilidade. Não pode ser forçada ou fabricada por nossa vontade consciente. Como Jung dizia, chamado ou não chamado, o Deus estará presente. Os encontros verdadeiramente significativos têm seu próprio timing, que raramente corresponde às expectativas de nosso ego. Talvez o aspecto mais profundo desses encontros seja seu papel no desenvolvimento do que Jung chamava de eixo ego-self. À medida que reconhecemos e integramos as lições trazidas por essas conexões significativas, fortalecemos a relação entre nossa personalidade consciente, ego, e nosso potencial mais completo, self. Cada encontro sincronístico é como um recado do self para o ego, uma orientação sobre nosso caminho de desenvolvimento mais autêntico. Na prática, isso significa viver com uma consciência expandida das muitas maneiras como o inconsciente coletivo se manifesta em nossos relacionamentos cotidianos. Significa permanecer atento aos sinais sutis, às sincronicidades aparentemente triviais, às reações emocionais desproporcionais, todos possíveis indicadores de um encontro com significado mais profundo. Como Jung frequentemente lembrava seus pacientes, preste atenção aos pequenos sinais e símbolos, pois eles são as pistas para os grandes mistérios. Quando cultivamos essa atenção, o mundo se torna mais vivo, mais significativo. Começamos a perceber padrões onde antes víamos apenas eventos aleatórios. Notamos como certas pessoas aparecem em momentos precisos para nos oferecer exatamente o que necessitamos para nosso próximo passo evolutivo. Reconhecemos a sabedoria profunda por trás daquele encontro inesperado no aeroporto, daquela conversa casual no café, daquele novo colega de trabalho que inexplicavelmente nos intriga. Essa percepção ampliada não é supersticiosa ou fantasiosa, é profundamente psicológica. É reconhecer que nossa psique opera em múltiplos níveis simultaneamente e que o inconsciente coletivo é tão real e influente quanto nossa mente consciente. Como Jung descobriu em suas décadas de pesquisa clínica, quando honramos essa dimensão mais profunda de nossa existência, nosso caminho de desenvolvimento se torna mais fluido, mais alinhado com nosso propósito verdadeiro. Vivemos em uma época que desesperadamente necessita redescobrir essa sabedoria. Nossa cultura hiperconectada digitalmente, mas frequentemente desconectada em níveis mais profundos, criou uma epidemia de solidão e alienação.
Buscamos conexões significativas, mas frequentemente não sabemos como reconhecê-las quando aparecem. Ansiamos por relações profundas, mas somos treinados a valorizar quantidade sobre qualidade, conveniência sobre significado. Reconectar com a sabedoria junguiana dos encontros significativos é um antídoto poderoso para essa fragmentação cultural. Quando aprendemos a perceber e honrar esses momentos em que a alma reconhece algo importante, antes que o corpo ou a mente consciente compreendam plenamente, abrimos portas para uma maneira mais rica e significativa de relacionamento humano. Essa reconexão começa com uma escolha simples, mas poderosa: decidir prestar atenção. Decidir permanecer aberto à possibilidade de que aquele estranho que inexplicavelmente captou sua atenção pode carregar uma mensagem importante para sua jornada. Decidir confiar, pelo menos parcialmente, naquela sensação inexplicável de familiaridade ao conhecer alguém pela primeira vez. Decidir investigar com curiosidade sincera por que certas pessoas evocam reações emocionais tão intensas em você. Essa atenção renovada traz sua própria recompensa. À medida que nos tornamos mais conscientes dos encontros sincronísticos em nossas vidas, eles parecem se multiplicar. Não porque estejam ocorrendo com mais frequência, mas porque desenvolvemos a capacidade de percebê-los. Como Jung frequentemente observava: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Quando reconhecemos a linguagem do inconsciente nesses encontros significativos, começamos a participar conscientemente no desdobramento de nosso destino. Isso não significa que todos os encontros serão harmoniosos ou confortáveis. Jung era enfático quanto a esse ponto. Alguns dos encontros mais significativos em nossa vida serão desafiadores, até mesmo dolorosos. A pessoa que evoca uma reação negativa intensa, o relacionamento que termina em ruptura aparentemente prematura, o mentor que nos desafia de maneiras que inicialmente resistimos, todos podem ser mensageiros do inconsciente coletivo, trazendo lições essenciais que nosso ego preferiria evitar. De fato, Jung considerava que os encontros mais transformadores frequentemente envolvem o que ele chamava de ferida. Em algum nível, a outra pessoa toca uma vulnerabilidade em nós, uma área de incompletude ou dor. Mas é justamente através dessa ferida que a cura e transformação podem ocorrer. Como ele escreveu: o encontro de duas personalidades é como o contato entre duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambos são transformados. Essa transformação mútua é talvez o aspecto mais profundo dos encontros sincronísticos. Não se trata apenas de receber uma lição ou mensagem. Trata-se de um intercâmbio genuíno no qual ambas as partes são mudadas pelo encontro. Quando você reconhece alguém em um nível de alma, essa pessoa também, em algum nível, reconhece você. Essa reciprocidade cria um campo de possibilidades para crescimento e transformação que transcende o que qualquer um poderia alcançar sozinho. Jung observou esse fenômeno repetidamente em sua prática clínica. Pacientes relatavam encontros, aparentemente casuais, que haviam mudado profundamente suas vidas, e posteriormente descobriam que a outra pessoa havia experimentado uma transformação similar, como se o inconsciente coletivo estivesse orquestrando uma dança na qual ambos os participantes eram necessários para uma evolução maior. Essa dança sincronística continua ao nosso redor o tempo todo, se apenas tivermos olhos para ver e corações para sentir. Ela ocorre nos pequenos encontros cotidianos e nas grandes conexões que definem períodos inteiros de nossas vidas. Ocorre nos momentos de alegria compartilhada e nas experiências de desafio mútuo. Ocorre quando menos esperamos e exatamente quando mais precisamos. A grande lição da psicologia junguiana dos encontros significativos é que não estamos sozinhos em nossa jornada de desenvolvimento. O inconsciente coletivo, essa vasta rede de experiência humana compartilhada, conspira continuamente para nos trazer as pessoas, situações e desafios que nosso crescimento requer. Nossa tarefa é simplesmente permanecer atentos, receptivos e corajosos o suficiente para receber o que está sendo oferecido. Em um nível prático, isso significa cultivar o que Jung chamava de atitude simbólica, a capacidade de perceber significados mais profundos nos eventos cotidianos. Quando você encontra alguém novo,
Permita-se sentir plenamente o impacto desse encontro. Observe suas reações, sem julgamento ou análise excessiva. Pergunte-se: o que está sendo despertado em mim através desta pessoa? Que aspecto de mim mesmo estou reconhecendo nela? Significa também honrar a intuição, essa forma de conhecimento que surge não através do raciocínio linear, mas através de uma apreensão direta, imediata. Jung considerava a intuição uma função psicológica legítima e essencial, especialmente para navegar o território dos encontros significativos. Quando você sente aquele saber sem saber como sabe em relação a alguém, preste atenção. Sua alma pode estar reconhecendo algo que sua mente ainda não formulou. Significa respeitar o timing dessas conexões, sem tentar forçar ou acelerar seu desdobramento. Os encontros sincronísticos têm seu próprio ritmo, que raramente corresponde às expectativas ou planos de nosso ego. Alguns se desenvolvem lentamente, revelando seu significado completo apenas com o tempo. Outros são breves, mas intensos, transmitindo tudo o que precisamos em um único momento cristalino de conexão. E, finalmente, significa integrar as lições desses encontros em sua jornada contínua de individuação. O processo de tornar-se mais completamente si mesmo. Cada pessoa que desperta algo profundo em você está, de alguma forma, refletindo aspectos de seu potencial total, seu self no sentido junguiano. Ao reconhecer e honrar essas conexões, você está reconhecendo e honrando sua própria totalidade emergente. À medida que praticamos essa forma mais consciente de relacionamento, nossa experiência de conexão humana se transforma. Superamos gradualmente a dicotomia entre coincidência e destino, reconhecendo que os encontros mais significativos em nossas vidas existem em um espaço intermediário, nem puramente acidentais, nem rigidamente predeterminados, mas emerge de um diálogo contínuo entre consciência e inconsciente, entre escolha pessoal e o vasto campo de possibilidades do inconsciente coletivo. Como Jung frequentemente dizia, essa dança entre consciente e inconsciente não é mística ou esotérica, mas um fato psicológico observável. Quando alguém aparece em nossa vida e provoca aquela resposta visceral de reconhecimento, estamos experimentando um desses momentos em que as camadas mais profundas de nossa psique estão comunicando algo importante, algo que talvez nosso ego ainda não esteja pronto para articular, mas que nossa alma reconhece como essencial. Existe uma simplicidade profunda nessa compreensão. Não precisamos de teorias elaboradas ou sistemas metafísicos complexos para reconhecer quando um encontro carrega significado especial. Precisamos apenas da coragem para confiar naquele momento de reconhecimento, naquela sensação sutil de isso é importante, mesmo quando não compreendemos completamente o porquê. É uma forma de sabedoria que nossos ancestrais talvez compreendessem melhor do que nós. Em sociedades tradicionais, encontros sincronísticos eram frequentemente vistos como sinais, mensagens dos deuses, momentos de destino. A psicologia junguiana não rejeita essas interpretações. Apenas as traduz para uma linguagem mais contemporânea, reconhecendo que o que nossos ancestrais chamavam de deuses pode ser compreendido psicologicamente como arquétipos do inconsciente coletivo. Quando você sente aquele momento de reconhecimento ao conhecer alguém, está experienciando algo profundamente humano, algo que transcende culturas e épocas. Está tocando uma forma de conhecimento que precede a lógica racional, que emerge das camadas mais antigas de nossa psique. Como Jung frequentemente lembrava seus pacientes, a sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro de seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Esse despertar é precisamente o que os encontros significativos nos oferecem. Um despertar para dimensões mais profundas de nós mesmos, para potenciais ainda não realizados, para aspectos de nossa psique que necessitam integração. Quando sua alma reconhece algo em alguém antes que seu corpo ou mente racional compreendam, você está sendo convidado para esse despertar. E esse convite aparece de maneiras surpreendentemente cotidianas. A pessoa sentada ao seu lado no ônibus, que menciona exatamente o livro que você estava pensando em ler.
O estranho no café cuja conversa telefônica contém uma frase que ressoa profundamente com uma questão que você vem contemplando. O novo colega de trabalho cujos olhos parecem conhecê-lo em um nível que desafia a lógica temporal de seu breve encontro. Esses momentos são tão comuns que frequentemente os ignoramos ou descartamos como coincidências sem significado. Mas Jung nos convida a uma perspectiva diferente. E se essas coincidências fossem, na verdade, vislumbres de uma ordem mais profunda, de um princípio conectivo que transcende as limitações da causalidade linear? E se cada um desses momentos fosse uma oportunidade para um despertar mais profundo? Quando começamos a viver com essa consciência expandida, nossa experiência de relacionamento humano se transforma. Começamos a perceber cada encontro como potencialmente significativo, cada pessoa como um possível mensageiro. Isso não significa abandonar o discernimento ou projetar significados fantasiosos em interações mundanas. Significa simplesmente permanecer aberto à possibilidade de que o universo, ou o inconsciente coletivo, na linguagem junguiana, está continuamente nos oferecendo oportunidades para crescimento e transformação, através das pessoas que encontramos. Esse reconhecimento tem implicações profundas para como navegamos nossa vida social. Em vez de avaliar relacionamentos apenas por critérios externos, conveniência, status, benefícios práticos, começamos a valorizar aquelas conexões que ressoam em níveis mais profundos, que despertam algo significativo em nós, mesmo quando não compreendem completamente as expectativas convencionais. Aprendemos a confiar naquela voz interna que diz: preste atenção a esta pessoa, mesmo quando a lógica racional não oferece justificativa óbvia. Aprendemos a honrar aqueles momentos de reconhecimento súbito, aquela sensação de déjà vu emocional quando conhecemos alguém que parece inexplicavelmente familiar. Paradoxalmente, essa abertura para o significado mais profundo dos encontros nos torna mais presentes e engajados no momento imediato. Quando estamos conscientes de que qualquer pessoa que cruzamos pode ser um mensageiro, um catalisador, um espelho, naturalmente prestamos mais atenção, escutamos com mais profundidade, observamos com mais cuidado, nos engajamos com mais autenticidade. Essa presença expandida, por sua vez, cria condições ainda mais favoráveis para encontros significativos. Como Jung frequentemente observava, a sincronicidade tende a se manifestar mais intensamente quando estamos em estados elevados de atenção e consciência. Quanto mais presentes estamos para o significado potencial de cada encontro, mais encontros significativos parecem ocorrer. Não porque estejamos criando-os através de nosso desejo ou expectativa, mas porque desenvolvemos a capacidade de percebê-los quando ocorrem. Este é talvez o convite mais profundo da psicologia junguiana dos encontros significativos. Viver com uma consciência ampliada que honra tanto o visível quanto o invisível. Tanto o causal, quanto o sincronístico, tanto o pessoal quanto o arquetípico, em nossas conexões humanas. É um modo de ser que transcende a dicotomia entre realismo e misticismo, reconhecendo que a realidade é mais rica, mais complexa e mais significativa do que qualquer moldura conceitual singular pode capturar. Em última análise, quando sua alma reconhece alguém antes que seu corpo, está ocorrendo um momento de conexão genuína com a vasta teia de significado que Jung chamou de inconsciente coletivo. É um lembrete de que você não está isolado em sua jornada, mas parte de um processo maior de evolução coletiva, no qual cada encontro significativo desempenha seu papel único. Como Jung belamente expressou, o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas serão transformadas. Esteja atento a essas transformações. Confie quando sentir aquele reconhecimento inexplicável ao conhecer alguém. Sua alma pode estar percebendo algo que sua mente consciente ainda não formulou. Uma conexão significativa, um potencial para crescimento mútuo, um próximo passo importante em sua jornada de individuação. Comece hoje mesmo. Ao interagir com as pessoas em sua vida, permita-se sentir plenamente o impacto de cada encontro. Observe quando uma conexão parece ressoar em um nível mais profundo do que o habitual. Pergunte-se: o que esta pessoa está despertando em mim? Que aspecto de mim mesmo estou reconhecendo nela?
Que mensagem minha alma está recebendo através deste encontro? E talvez o mais importante, quando sentir aquele reconhecimento instantâneo, aquela sensação de já te conheço. Ao encontrar alguém pela primeira vez, lembre-se das palavras de Jung. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Cada pessoa que provoca uma resposta emocional intensa em você, positiva ou negativa, está de alguma forma conectada ao seu processo de crescimento, seu caminho para a totalidade. Nossas vidas são tecidas por esses encontros significativos, breves ou duradouros, harmoniosos ou desafiadores, esperados ou surpreendentes. Cada um é um fio no grande tapete de nossa jornada. Quanto mais conscientemente reconhecemos e honramos esses momentos em que a alma reconhece algo importante, antes que o corpo ou a mente racional compreendam, mais rico e significativo se torna o padrão de nossa vida. Confie nesse reconhecimento de alma. Confie quando algo em você responde a alguém de uma maneira que transcende a lógica ordinária do tempo e espaço. Como Jung nos lembra, sua visão se tornará clara apenas quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro, desperta. Desperte para a profunda sabedoria desses momentos de reconhecimento. Sua alma sabe o que está fazendo, mesmo quando sua mente consciente está apenas começando a compreender. E nesse despertar, você pode descobrir uma forma de conexão humana mais rica, mais significativa e mais alinhada com seu verdadeiro potencial. Uma forma de relacionamento que honra tanto o visível quanto o invisível, tanto o conhecido quanto o mistério.